tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo para dar um auxílio aí para vocês na nossa unidade 2, né? Que fala um pouco sobre sistemas Kami seguidores. Bom, ao longo das aulas, né, eu falei para vocês um pouco sobre um modelo de planilha que a gente pode usar aí para resolver problemas e também sobre o software, né, que é o Autodesk Inventor, onde a gente pode simular aqui também um modelo de mecanismo câmbio de seguidor, beleza? Como que eu vou trabalhar aqui com vocês agora? Vamos supor que eu tenho então uma condição, uma determinada condição que eu preciso atender, e aí pede-se então para a gente fazer um projeto aí ou uma análise em cima desse mecanismo, né, câmbio de seguidor. Então, como que a gente faz? Bom, esse é um processo então que envolve aqui duas esperas e uma subida e uma descida nessas condições. Ele vai de 0 a 100 milímetros em 100 graus, depois mantém por 80 graus na espera superior aí, né? Depois de 10 ele desce para 0 novamente em 100 graus e continua na espera nos outros 80 graus para finalizar aí o ciclo, né? Fechando assim os 360 graus. Ele faz tudo isso em 2 revoluções por segundo, né? Então a cada segundo ele faz 2 voltas, então ele faz uma volta em meio segundo, né? Então cada ciclo desse dura meio segundo. Como que a gente faz então para fazer uma análise em cima disso? Bom, eu disponibilizei para vocês aí no material complementar uma planilha como essa, né? Esse é um estudo que eu fiz em cima de um mecanismo câmbio seguidor de 2 esperas também, uma subida, uma descida e 2 esperas, mas para um modelo cicloidal, de curva cicloidal. Então, com isso, né, com esse estudo aqui, deu para fazer análise aí dos deslocamentos, velocidade, aceleração e o pulso. É a curva EVAP, né? Aqui no caso eu usei o S como deslocamento. E além disso, eu gerei aqui uma curva de dimensões do Kami. Então eu consigo ver mais ou menos o modelo do Kami, né? Eu sei o desenho que o Kami precisa ter para atender essas condições. Tá, mas esse é uma planilha que eu fiz para um caso específico. E se eu quero fazer então para outro caso? Será que é só alterar os dados? Não é bem assim, pessoal. A gente tem que refazer as condições. Porque, por exemplo, ó, essa planilha eu usei aqui como espera de 0 até 90 graus. E aí depois, de 95 até 180, né, mais 90 graus, ele teve uma subida. Depois, mais 90 graus, uma nova espera. Depois, o restante dos 90 graus, 360. E a gente teve outros parâmetros. Mas eu posso usar ela como base para construir uma nova curva, né? Então eu vou criar aqui uma nova planilha, vou pegar aqui o cabeçalho e os meus dados iniciais, vou copiar e vou colar nessa nova planilha. Tá aí, ó. Então eu peguei aqui todo o título que a gente precisa, né? Todas as informações que a gente precisa de início, né? E copiei. Algumas coisas estão bem automáticas. Por exemplo, eu sei aqui que o meu H é 10, né? A minha altura lá é 10, e eu sei que o meu ciclo é 2 rotações por segundo. Beleza? Aqui ele calcula algumas informações de beta, mas eu aconselho a não usar elas, porque elas podem mudar aí ao longo dos processos, né? Até vocês podem ver que aqui deu alguns erros de cálculo, mas eu vou deletar tudo. Vamos ter que fazer tudo do zero, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui, ó, um índice, né, de angulações diferentes. Então eu quero aqui fazer, por exemplo, um estudo a cada 5 graus, né? 0, 5 e por aí vai. Então eu vou pegar o 0, é meu primeiro ângulo, né? O segundo é o de cima mais 5 graus. Então eu estou colocando aqui um incremento. A cada vez que eu baixo uma célula, ele está somando 5 graus aí na célula anterior. E aí eu vou até fechar os 360 graus. Mais um pouco. Mais 2, né? Pronto, fechou os 360 graus. Então eu fiz aqui uma linha, né? Colocando informações de ângulos, né? Só que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer um estudo então a cada 5 graus. E se eu quisesse fazer a cada 1, a cada 2, a cada 10, pode fazer, do jeito que vocês acharem melhor. Eu coloquei aqui a cada 5, acho suficiente. Essa ideia do uso do Excel, pessoal, eu vou deixar aí a critério de vocês, tá? Eu acho que vocês têm que ter alguma habilidade aí para mexer no Excel ou Google Planilhas
para estar executando esse procedimento. Então eu fiz aqui rapidinho, né? Mas é o processo de clicar e arrastar, né? Então, usando a igualdade, mexendo em células, né? Então, tudo isso aí tem que ter uma certa habilidade. Espero que vocês tenham, né, um pouco dessa habilidade aí para mexer no Excel. Se não, procure alguns vídeos na internet, não é difícil, né? E é bem prático, é bem importante você saber mexer. Pode ser Excel, pode ser Google Planilhas ou similares. Bom, nosso problema ele vai ter subida de 0 até 100 graus. Então, até aqui é tudo subida. Pronto, aí, ó, tudo subido. Vou selecionar toda essa área para mudar, colocar uma corzinha diferente aqui, indicando que é uma corzinha de subida. Beleza. Agora, ele tem espera por mais 80 graus, então vai até 180. E aí eu vou colocar outra corzinha aqui, pegar daqui de baixo, acho mais fácil, para indicar uma espera como cinza. E ele tem a descida por mais 100 graus. Então, 180 vai até 280, né? Descida. Vou pôr outra cor para indicar a descida. E por último, espera por mais 90 graus. Pronto. Parametrizei aqui uma ideia inicial de como funciona. Agora, eu tenho aqui para eu escrever um valor que é o θ sobre beta, né? O que é o beta? O beta é uma divisão, né? Então eu tenho aqui, ó, que na subida eu tenho um beta igual a 100, né? Então quanto que seria o θ sobre o beta? Seria igual a célula do θ, né, que eu estou avaliando, dividido por 100, tá? Então aqui eu tenho uma condição que vai de 0 até 100, e aí eu estou fazendo aqui o meu percentual de cada item, né? De cada uma dessas células. Então eu tenho que ir de 0 até 1. Na segunda espera é 80, né? Então eu vou dividir aqui a minha célula por 80. Mas tem um detalhe, tem um incremento, né? Então eu tenho que fazer a célula do lado menos 100 dividido por 80. O que é o 100? É porque 100 era minha etapa anterior. Agora aqui eu tenho 80 também, né? Eu teria aqui de 0 a 80, mas eu já estou somando, né, os ângulos na sequência. Então eu tenho que tirar os 100 que eu tinha da dimensão anterior para pegar certinho aqui a porcentagem, né? Então vai de novo, de um valor até 1. E aqui a mesma coisa. Então agora os 180 eu tenho que esquecer, né? Então menos 180 dividido por 100, que é esse ciclo aqui tem mais 100 graus de descida. Ó, de novo, fechou em 1. E agora aqui, esse menos 280 dividido por 80. E aí vai de um valor até 1. Provavelmente, ó, esses valores são iguais a esses do primeiro tempo de espera, porque eu tenho o mesmo ângulo, né? 80, 80. E esse aqui, que é de 100, também deve ser igual ao primeiro. De subida e descida provavelmente são iguais também. Beleza? Só ajeitar aqui um pouquinho os números, beleza? Só para ficar padrãozinho, né? Ok. E agora, o que eu dou sequência aqui? Bom, eu preciso fazer que esse é o meu S, né? Quanto que eu tenho de subida. E aqui depende, então, da equação que eu vou utilizar. Se é uma cicloidal, se é uma polinomial, se é uma tetragonal, uma trapezoidal modificada, né? Enfim, eu vou ter que usar um dos ciclos aqui. A minha sugestão os ciclos da família dos senos cossenos lá, eu acho que é um pouquinho complicado, porque ele segue uma série de equações e cada segmento eu tenho que dividir em vários segmentos, então acaba sendo um pouco complicado colocar tudo isso dentro do Excel. Tá? O que eu acho mais fácil? Usar aqui ou o cicloidal, que eu tenho equações prontas aqui pré-estabelecidas, ou os polinomiais de grau superior, que eu também tenho a mesma situação, tá? Então, eu vou dar como exemplo aqui
a série de deslocamento cicloidal. E aí eu vou fazer aqui então para o S, né, primeiro para o deslocamento, e eu vou colocar essa equação aqui dentro através das minhas funções do Excel, né? Então eu tenho igual ao valor H, né? Vou seguir lá o que eu tenho na equação. Vou travar essa célula, vezes, abro parênteses, θ sobre beta, não vou travar, que essa aqui eu preciso rodar ela, menos 1 dividido, abro parênteses, 2 vezes π, fecho parênteses, vezes seno, abro parênteses, de 2 vezes π, vezes θ sobre beta de novo, fecho parênteses, a gente tem que fechar mais um, pronto, fechou a minha equação. E agora eu vou pegar e vou arrastar até lá embaixo. Vou colocar aqui para preencher essa informatação. Vou só ajustar o tamanho da célula aqui para ela ficar bonitinho. Pronto, fechou. Ok? Então tá aí, ó. Então, na primeira etapa é a subida, vai de 0 a 10, está perfeito. A segunda etapa é a espera. Então não faz sentido isso aqui que está sendo calculado, né? Então eu tenho que colocar que ela está na espera de 10 aqui, ó. Então eu vou ter que modificar as células que eu calculei, né? Pronto, para ficar certinho aqui. A primeira espera eu tenho só 10, né? Ó, perfeito. A segunda espera é a descida. Então também não faz sentido começar de 0,82 e até 10. Ele tem que começar lá do 10 e ir descendo. Então o que eu vou ter que fazer aqui na segunda espera é mudar um pouco a equação que eu fiz. Eu vou ter que começar fazendo 10 menos esse incremento que está sendo tirado a cada célula. Então, e a mesma coisa, vou arrastar até esse ponto aqui de descida. Ele tem que ir de, 10, de praticamente 10, né, até um valor zero. Fechou, é isso que está acontecendo. E aqui embaixo é a minha segunda espera. Ela tem que ser totalmente igual a zero também. Vou zerar todas aqui. Pronto, fechou. Certo? Então o meu S agora está certinho aqui calculado. Posso passar para o V, mas esse V está em milímetros por segundo. Eu deixei aqui um preparado em milímetros por radiano, que é esse em minúsculo que está aqui adotado. Então eu vou colocar igual H, vou travar a célula também, dividido pelo beta. Agora o beta ele varia em cada segmento, aqui é 100, vezes, abre parênteses, 100, perdão, aqui é 100, mas é 100 graus, né? O beta que eu preciso colocar é em radianos. Então eu tenho que fazer essa transformação. 100 graus em radianos, como que eu faço? 100 vezes 2 vezes π dividido por 180. Opa, por 360, né? Se eu colocar só π, aí, vamos de novo. Igual H, trava a célula, dividido por, abre parênteses, 100 vezes π sobre 180. Agora sim. Então eu fiz toda a transformação ali do beta de graus, né, para radianos. Vezes 1 menos cosseno de 2 vezes π vezes o θ, θ sobre beta, né? E acho que fechou aqui os parênteses. O Excel fecha para mim. Beleza. Acho que não precisa arrastar nada. Não preciso travar mais nada. Vou arrastar até embaixo. Deixar a formatação como estava. Vou ajustar aqui o número de casas decimais. E alinhar para ficar bonitinho. Beleza. Bom, pessoal, então agora aqui eu tenho também a minha velocidade na subida. Vai de um valor máximo até zero, né? E aí depois na espera, aqui ó, tudo zero, né? Eu não posso ter velocidade na espera, porque ela está parada. E aí na descida a mesma coisa. E aqui também, na outra espera, vai para zero. Um detalhe aqui na descida é que assim, eu estou usando essa equação que indica para mim quanto que eu tenho que ter de velocidade para subir. Para descer é como se eu tivesse a mesma proporção de velocidade, mas usando um valor negativo, né? Porque ele está descendo, então eu vou colocar uma velocidade, digamos assim, para o outro sentido. Então, na nossa equação, eu vou adicionar um negativo aqui, ó.
Só colocar o negativo, não muda mais nada. E aí, pronto, toda a minha equação ficou com um negativo na frente aqui, basicamente, né? Ficou os mesmos valores, só que inverteu agora o sentido. Muito bem. E agora para eu transformar de milímetros por radiano para milímetros por segundo. Bom, agora aqui eu vou usar o meu W, né, que é rotações por segundo. Então eu vou pegar aqui igual a velocidade vezes a rotação, só que a rotação não é em radianos, né? A rotação está em rotações, né? Em voltas, digamos assim. Então, rotação vezes 2 vezes π, que uma volta é igual a 2π. Pronto. Agora, arrasto tudo lá para baixo. Ele já calcula para mim, não muda a formatação. Fechou. Vou só também alinhar aqui para ficar certinho. Pronto. Agora eu tenho aqui a velocidade em milímetros por segundo. Beleza? Achei a velocidade. Vou fazer rapidamente aqui a aceleração também. 2 vezes π vezes o h. Ah, pessoal, tem um detalhe aqui, só que eu esqueci. Ó. Bom, apesar que não vai fazer diferença esse detalhe, porque na velocidade eu coloquei aqui, ó, cada segmento como 100, né? O primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento e o quarto segmento como 100. Mas o segundo e o quarto segmento eram só 80. Só que esse segmento de 80 era de espera. O único outro que era o outro segmento que sobra é o de descida, mas o descida também é 100. Então acabou dando certo aqui na equação, ficou tudo bem. Mas senão eu tinha que me ater de que cada segmento eu ia precisar alterar esse valor de 100 aqui, né? Daí no caso, se fossem segmentos com diferentes valores. Mas como ali são todos iguais, né? O de subida e descida é igual e o de espera é zerado, então ficou tudo certo. Então aqui eu vou dar sequência para aceleração. 2 vezes π vezes h, o travacela, dividido por beta, que é a mesma coisa, 100. Aí eu vou já colocar entre parênteses, 100 vezes π dividido por 180 elevado ao quadrado, vezes seno, abre parênteses, 2 vezes π, 2 vezes π, perdi? Vou começar de novo, desculpa. 2 vezes π vezes h, travacela, dividido pelo beta, que agora é 100 vezes π, dividido por 180 ao quadrado, vezes seno, abre parênteses, 2 vezes π, agora vai, vezes aqui. Acho que é isso. Pronto. Mesma coisa, então, da velocidade, então não vai ter problema eu fazer o arrasto assim sem me preocupar com o valor de beta, tá? Então, vai dar certo aqui também. Vou quebrar um pouco as decimais aqui. Pronto, certinho. Então já tenho a minha aceleração, só que aqui eu vou só mudar porque está medido em milímetros por radiano e eu não vou precisar, como os valores aqui estão adequados, né? Não vou precisar mudar. Agora aqui só vou avaliar aqui na espera, eu também não tenho aceleração, nem aqui embaixo, nem aqui também, nas duas esperas, só tenho na subida e descida. E na descida, lembrar também de só inverter o sinal, que é a mesma ideia da velocidade, né? Então só inverter o sinal aqui, prontinho. E agora, passando então a minha aceleração para milímetros por segundo ao quadrado. É a mesma ideia que eu usei na velocidade, só que o cuidado que eu tenho que ter agora é que eu vou usar a célula aqui, né? Vezes eu vou abrir um parênteses, né? Vezes o ômega aqui, né? Que é a rotação, vou travar ela e vou passar também para 2 vezes π, né? Para tirar a rotação. E aqui eu tenho que elevar ao quadrado, tá? Porque eu tenho o radianos por segundo ao quadrado, né? Então eu tenho que transformar ela também passando ao quadrado. Então o π vezes o valor da rotação tem que estar elevado ao quadrado. Eu vou arrastar até embaixo, sem manter a formatação. Vou reduzir um pouquinho aqui e vou alinhar para o centro. Agora aqui eu tenho valores muito altos, né? Está acima de 1000.
eu poderia estar aqui dividindo os valores por 1000 e transformando isso em metros por segundo ao quadrado, tá? Para ficar mais prático, mais visual. Então, eu vou dividir tudo por 1000. E o que era, então? Vou desprezar a formatação. E o que era, olha só, agora fica mais fácil, né? E o que era em milímetros por segundo ao quadrado, deixo em metros. Bom, o pulso eu vou deixar do jeito que para vocês resolverem aí, tá? Não vou fazer aqui agora. Na verdade, eu vou dar um pause aqui, eu vou fazer. Prontinho, dei um pause aqui para resolver já a parte do pulso e eu deixo para vocês fazerem por conta, mas é para só não ficar muito longo o vídeo aqui também, que já está ficando um pouco grande. Beleza, feito isso, agora eu preciso dar sequência e fazer aqui a parte de dimensionamento, a parte de avaliação, de análise. E aí, então, eu vou inserir agora o valor de φ, né, que é o ângulo de pressão. E aí, então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Arco tangente, abre parênteses. O arco tangente aqui na função é a tan só, né? E aí eu preciso adicionar algumas informações, como, primeiro, o V minúsculo, né? Eu vou abrir mais um parênteses aqui, ó, V minúsculo, menos excentricidade, que eu já coloquei ali como um parâmetro também, dividido por... perdão, a excentricidade eu preciso travar aqui essa. Dividido pelo S, né? Mais raiz, abre parênteses, do raio, né? Raio base, vou travar ele, ao quadrado, menos a excentricidade, vou travar ele também, ao quadrado. Fecha parênteses do raio, fecha parênteses da base da tangente. Aí eu vou precisar colocar mais um parênteses aqui. E aí vou fechar mais um. Agora beleza. Deixa eu ver se está tudo certo. Isso mesmo. Agora eu vou arrastar até embaixo. Tirar aqui a formatação. E vou alinhar aqui os valores. Bem para ficar bonitinho. Feito. Pronto. Eu já tenho agora o ângulo. No caso, ele está em radianos também aqui, né? O próprio Excel já tira o ângulo para a gente em radianos. Então, já deu o ângulo φ em radianos. O nosso ρ é, então, o valor referente aqui ao raio de curvatura. Então, eu também posso adotar esses valores ali. E depois as dimensões, eu coloco, geralmente fazendo assim, travando com o raio base mais o valor de S, que eu vou tendo de incremento a cada hora que eu faço a avaliação aqui do meu CAMI seguidor. Aí preencher a formação também. Vou dar uma alinhada aqui nos valores. E aí podem ver, ó, que ele já sai então padronizado aqui o valor da dimensão. Ó, 37 vai subindo, sobe 10 centímetros, 10 milímetros, perdão, espera com 10 milímetros, desce, depois desce mais 10 milímetros, e aí permanece então os outros restantes fechados. Eu vou deixar aqui também a parte do RAW para vocês colocarem, vou pausar o vídeo e vou colocar aqui para antecipar. Prontinho, pessoal. Já cumpri ali também a função do S, né? E agora, basicamente, eu já não tenho mais o que adicionar de equacionamentos na minha tabela, né? Basicamente, ela está pronta aqui e executada. Agora, o que eu preciso fazer é a parte gráfica. Eu vou copiar todos esses gráficos aqui que a gente já fez, já tem prontinho, e vou passar para minha nova planilha. Colar eles por aqui. Olha, já ficam mais ou menos certinhos aí. O único problema agora é que eles estão usando ainda dados dessa planilha anterior. Eu preciso atualizar eles aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu clico no gráfico aqui de deslocamento, clico com outro botão e venho em selecionar dados. Aí, eu venho aqui em editar. Ele já está com o nomezinho S ali, eu vou até mudar, vou colocar o E, né? Opa. Vou colocar o E aqui, ó, para ficar... Deixa eu ver se eu vou ter que apagar tudo. Vou colocar isso aqui em milímetros. Aí. Agora eu vou selecionar os dados, né? Então eu clico naquele botãozinho, ele abre para mim as condições da tabela anterior, que é o CAMI cicloidal duplo espera. Se eu clicar na minha planilha 1, ele já atualiza até para a mesma coluna
que a gente já tinha aqui previsto, né, da planilha anterior. Então aqui agora é só dar o Enter, e aí eu clico de novo no de baixo, e a mesma coisa, ele está na minha planilha 1, na planilha anterior, eu clico aqui em planilha 1, ele já atualiza o S então para a nova planilha. Dou um Enter, e aí, prontinho, meu gráfico já está atualizado. Isso eu preciso fazer para todos os outros, né? Então, selecionar dados, editar, aqui, clico em planilha 1, aí ele já selecionou lá o teto, tá ok. Clico aqui também, planilha 1, já selecionou a velocidade para mim, ok. Feito então. Tá ali o primeiro gráfico, o segundo gráfico. E faço isso para todos os outros, então. Aí é sempre bom conferir aqui, ver se ele está pegando exatamente a coluna certa, né? Aqui pegou a aceleração também, ok. Por último, de pulso, selecionar dados, editar, planilha 1, ok. Planilha 1, tá pegando o pulso, ok, fechou. E o último, dimensionamento aqui do câmbio. Então, editar, aí aqui no caso é só pegar da nova planilha mesmo, as dimensões, tá ali, ok, ok, ok. Aqui ele criou o câmbio para mim. Pessoal, agora tem um último detalhe, né? É alinhar o valor do raio base aqui, ó. Porque eu já tinha pré-definido o valor de 37, mas era por problema anterior. Mas a gente vê que 37 é muito grande, não preciso ter tudo isso. Só ver pelo ângulo φ aqui, ó. Tá ficando um ângulo bem baixinho. Então eu posso alterar ele, colocar uns 20, reduzindo, né? Uns 10 e adequando até um valor que eu acho que fique bom assim para o meu projeto, pro meu câmbio, ok? Então adequando aqui uns 10, por exemplo, ó, fica então um câmbio de 10 com a subida de 10 também. Poderia até diminuir mais ainda, uns 5. Tenho aí então o valor de câmbio adequado e um valor de rua ainda bom também, né? Não tem nada ruim. Então, 5 estaria ok. Beleza, fiz essa proposta aí. Vou colocar 10, tá? Só para manter o valor adequado aí. Aí ficou um arredondamento melhor. Ok, fiz então esse ajuste, agora vou então passar isso para o meu desenho, né? Então no Inventor, antes eu usava bastante a opção de montagem de criar peças, né? Agora eu vou utilizar a opção aqui de nova montagem. Então vocês clicando em nova montagem, vai abrir aqui uma página, um local que é também espacial, né? Uma área vazia aqui. Só que agora, ao invés da gente usar então o esboço, eu vou vir aqui direto em projeto e vou usar a opção aqui de criar um CAM, ó, CAM de disco. Clico em cima dele, ele vai pedir para eu salvar esse documento, porque ele não consegue fazer um projeto sem antes salvar. Vou fazer aqui um exemplo, né, colocar em qualquer lugar aí um nome qualquer também. Vocês podem salvar aí numa pasta, né, criar uma pasta de vocês de projeto de elementos do Inventor, né? E agora aqui, ó, ele mostra para mim algumas condições, né? A primeira é, ele criou 4 segmentos. Eu já tenho pré-definido isso porque eu já venho mexendo, né, aqui no Inventor algumas vezes. Se você não tem, você pode aumentar ou diminuir o número de segmentos, né? Então, coloquem aí quantos segmentos vocês acharem necessário. Aqui no nosso caso serão 4 mesmo. O primeiro, eu tenho um câmbio que vai de 0 a 100 graus, né? Opa, 0 a 100 graus. E ele tem uma subida de 10 milímetros, né? 10 milímetros. E eu executei lá uma subida cicloidal, beleza? Então a primeira etapa foi essa. O segundo é uma espera, então ele é linear, e ele vai dos 100 até os 180 graus, né? Ele espera em 10 milímetros também. O terceiro é uma descida cicloidal, então vai até os 280 graus, e ele vai até o final é zero, beleza? Ficou dessa forma. E o último, quarto, é linear, tempo de espera parado, e eu vou recalcular isso para ver como fica. Então, olha só, minha curva está aqui, desenhadinha. Essa curva provavelmente é a mesma que a gente obteve aqui. Vou até separar as telas para a gente tentar ver isso. Opa, aí, tá dando uma travadinha aqui. Vai ficar um pouco difícil de visualizar. Ó, mas é basicamente a mesma que a gente tem ali.
Eu posso adicionar aqui a curva, ó, vou até só deixar de velocidade. Então é essa, usando assim, que é a mesma que a gente vai ter aqui do lado. Tá aqui. Ela tá meio amarelinha aqui, quase não dá para ver. Agora a curva de aceleração. Então tá aqui. Ó, bonitinho. Então as inversões de sinais lá que a gente fez, ó, é para dar exatamente essa igualdade aí também. E o pulso, por fim, tá aqui também, desenhadinho, bonitinho, e igual ao que a gente visualizou ali também. Agora eu posso mudar aqui o meu raio básico, né? Eu adotei como 10, então eu vou colocar aqui o raio base de 5, e eu tenho um raio de rolo também aqui de 5, né? Porque aqui o meu raio é o raio base mais o raio do rolo também, tem que dar 10. Então eu vou colocar 7 e 3, na verdade. Pronto. E eu posso agora, pessoal, vou diminuir aqui as telas, tentar aumentar de novo meu projeto aqui no Inventor. Bom, eu tenho compatibilidade aí dos projetos, deu tudo certo, acredito eu, né? Não ficamos com nenhuma pendência. E eu poderia agora verificar os parâmetros, né? Se estão batendo lá com o que a gente calculou. Se não estiver batendo, dá uma reavaliada nas equações, mas se não, posso criar aqui o meu CAM, fazer o desenho dele. Vai girar aqui, né? Ela está carregando. Leva um tempinho, né? Ali, pronto. Calculado já. Vou colocar aqui na vista frontal, isométrica. Pronto, eu tenho um câmbio. Ele ficou grosso, né? Porque na verdade eu não mudei a profundidade dele, mas eu posso clicar aqui com outro botão em cima dele, editar utilizando Design Accelerator. Ver se eu dou uma aumentada nessa tela aqui. E aqui eu coloquei largura de base 12, né? Vou pôr 5. E dá um OK de novo. Aí ele já atualizou. Então ficou agora um câmbiozinho melhor. Beleza? Aí então eu poderia, aqui no caso, desenhar um seguidor, desenhar um painel, e aí na sequência ir transformando esse mecanismo num exemplo de movimento mesmo. Tem algumas restrições que eu poderia colocar. Seria legal colocar uma angulação, uma restrição de angulação. Então, por exemplo, fazer aqui uma restrição, usar o ângulo, né? Aí eu pego o plano aqui do meu câmbio e faço uma restrição com o plano de origem do próprio elemento, né? Acho que já criou a restrição. Não. O certo era desenhar uma base, né? E aí eu faço as restrições por ali. E daí eu uso uma ferramenta, então, para fazer ele rotacionar de acordo com as restrições. Mas é uma questão de uso mais avançado aí do Inventor e não cabe a gente agora, nesse caso, ficar avaliando isso. Mas o desenho, o modelo do Kami está aqui, desenhadinho. E eu poderia, então, como eu falei, desenhar um seguidor e dar mais movimento para esse cara. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até mais. Valeu!